Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer para vocês uma passagem chamada Jesus acalma a tempestade. Marcos, capítulo 4, verso 37. Diz assim: Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sob o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Esses estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é uma passagem bem conhecida. Depois de estar com a multidão à beira-mar, ele estava pregando num barco. Então ele decidiu se retirar e ele e seus discípulos num barco saíram e também saíram outros barcos. E no meio do caminho, em meio ao mar, depois de um certo tempo, começa a vir um vento e Jesus, nessa ocasião, estava dormindo, estava descansando. E a primeira ocasião dos discípulos foi achar que iam morrer, que aquele vendaval, que aquele mar ia fazer com que o barco afundasse, todo mundo ia morrer, inclusive Jesus que estava ali dormindo no barco. O que mais me chama a atenção nessa passagem é que nós vivemos isso no dia a dia. Quantas situações nós passamos em que a gente sempre se preocupa com o vento, a gente sempre se preocupa com a tempestade. A gente sempre esquece que tem o Senhor das nossas vidas, Jesus, está nesse barco. E se esse Senhor, que é soberano, que sabe de todas as coisas, que tem o poder e o domínio sobre todas as coisas, se Ele está no nosso barco, como que esse barco afundaria? E mais, como que nós morreríamos até mesmo com Ele, sendo que Ele está ali no controle de todas as coisas? Quantas situações nós passamos no dia a dia? Vem o problema, vem a adversidade e a gente sempre acha que é o fim. A gente sempre acha, meu Deus, o que vai acontecer agora? Será que é o fim? Um exemplo disso é a pandemia que nós estamos vivendo. Sim, nós temos que ficar tristes, nós temos que orar muito pelas pessoas, nós temos que se compadecer e se cuidar pelo bem, pelo amor do próximo, porque tem pessoas que não têm Jesus e podem acabar falecendo devido ao vírus, mas uma coisa que as pessoas estão esquecendo é que o Senhor, Ele é soberano de todas as coisas. Então, se as pessoas a chave da vida e da morte está nas mãos do Senhor. Ele sabe quando chegou a hora daquela pessoa. Então, por que nós estamos tão aflitos e preocupados? A Bíblia fala tudo a respeito sobre preocupações e sempre fala para nós não nos preocuparmos, mas confiar no Senhor. E o que está acontecendo que em meio a uma pandemia, tudo bem, é uma pandemia, morre bastante gente, mas por acaso na Bíblia diz assim, confie no Senhor, exceto se houver pandemia. Aí não é Deus que está no controle. Gente, Deus está no controle. Por mais que as coisas estejam meio feias, aconteceu quantas vezes coisas assim na Bíblia? Isso que a Bíblia relata poucos fatos perto de tudo que já houve nessa terra. Mas quantas vezes aconteceram situações terríveis em que era necessário o povo passar por aquilo para aprender por inúmeros propósitos. A mente do Senhor, ela é incompreendível. Deus é soberano, não tem como a gente tentar entender os feitos do Senhor. Mas nós temos que confiar. Se nós somos cristãos e nós não confiamos, o que os outros vão pensar sobre isso? A gente tem que confiar. Deus sabe o que é melhor. Por exemplo, um cristão parte. Esse cristão foi morar com Jesus. Aprove o Senhor recolher a vida dele. Nós temos que ficar tristes, sim, nós temos que ficar no luto, sim, isso faz parte do processo natural, mas nós temos que confiar no Senhor, que Ele sabe o que Ele faz. Um cristão que se revolta, que não entende, que reclama, que acha que vai morrer amanhã, que acha que vai morrer todo dia, que não vive a sua vida, só fica preocupado. Este não é um verdadeiro cristão e o seu coração não está no Evangelho, porque o Evangelho é claro e ele diz que o Senhor cuida de nós. Todos os nossos fios de cabelo estão contados. Então, por que a gente vai se preocupar com coisas mínimas? Se você crê nesse Deus que fala de Gênesis e Apocalipse, esse Deus que criou todas as coisas, esse Deus que sabe do que nós precisamos, que cuida de todos, então você não tem que temer o dia de amanhã. Se preocupe em amar a sua família, em cuidar da sua família, em buscar o Senhor de todo o seu coração, de todo entendimento, pois essas coisas não serão tiradas.
Uma passagem que eu amo muito é de Marta e Maria. Marta, ela não escolheu a boa parte, mas Maria escolheu. E a parte que ela escolheu não lhe seria tirada. Ela escolheu estar com Jesus. Marta escolheu fazer as suas coisas. Aí eu te pergunto, o que você escolhe hoje? Você escolhe as suas coisas ou você escolhe Jesus? Jesus está nos chamando e Ele quer nós do ladinho dele, junto com Ele. Ele quer a nossa companhia, Ele quer a nossa amizade. E o que você tem feito para estar com Ele? Ou você tem cuidado das suas coisas, se preocupando, temendo o dia de amanhã, temendo o ano que vem? Ai, quando que vai voltar as aulas? Quando que eu vou poder voltar a trabalhar? Confia no Senhor. E uma coisa eu lhe garanto, Deus, Ele é um Deus provedor, independente da situação. Ele nunca vai fazer o justo mendigar o pão, isso é bíblico. Então, se você congrega numa igreja, a igreja vai lhe ajudar. Deus sempre vai enviar alguém para lhe ajudar. Quantas vezes a gente mesmo, eu e meu esposo, já passamos por situações difíceis. Acabava o dinheiro num dia, no outro dia vinha bater na porta pessoas com sacolas com alimento para nos dar. No livro de Mateus, capítulo 6, fala sobre as preocupações da vida. E diz, se Deus alimenta até a ave, imagina nós que somos seus filhos, que somos seres humanos. Ele vai nos alimentar, Ele vai cuidar de nós. Então, tão somente confia no Senhor e busque Ele em primeiro lugar. Agora, se você está dizendo assim, Alice, mas eu tô me preocupando porque tá faltando na minha mesa. Amado, se está faltando na sua mesa é porque Deus não está em primeiro lugar. Porque se Ele estivesse, Ele cuida dos seus filhos. Ele jamais vai deixar faltar na mesa dos seus filhos. Ele sempre vai enviar alguém, Ele sempre vai gerar uma situação, mas Ele vai alimentar. E claro, eu não estou falando de filé mignon, de picanha, de salmão, não. Mas o básico Ele não vai deixar faltar em meio à adversidade, em meio à luta. Você não vai passar fome, você não vai estar na pior situação, porque Ele está na sua casa, Ele está na sua vida. E é a mesma situação dos discípulos. Jesus estava no barco. Por que eles estavam tão preocupados? Jesus estava ali, independente dos ventos, independente da situação. Deus estava ali, o próprio Deus. Então eu achei muito legal que Jesus simplesmente disse, vocês ainda não têm fé? E foi lá e acalmou o mar. E ainda eles ficaram admirados. Quem é esse que controla até o mar e os ventos? Agora eu lhe pergunto, esse Deus que controla mar e ventos, Ele não é muito mais capaz ainda de cuidar da sua vida, de cuidar da sua família, de cuidar das coisas que você precisa? Ele é soberano e Ele cuida de nós. Amém? É isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham sido edificados com essa palavra e até o próximo vídeo. Um beijo!